Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho. Continuação da palestra do Reverendo Minoru Nakahashi. Gratidão e esforço consciente. O Brasil, por exemplo, é uma terra afortunada com abundância de alimentos. Muitos povos que vivem em desertos ou em regiões de clima extremo enfrentam sérias dificuldades para obter sustento. Neste país, por estarmos habituados à fartura, muitas vezes não percebemos quantas pessoas passam fome no planeta. Aqui a diversidade e a quantidade de alimentos são enormes, e essa prosperidade deveria ser motivo de imensa gratidão. De fato, os brasileiros são um povo abençoado por Deus. O crescimento espiritual é muito mais valioso do que o acúmulo de dinheiro. Assim como no mundo material a evolução do espírito também exige esforço consciente, funcionando como um verdadeiro exercício espiritual. Atletas, por exemplo, treinam intensamente para fortalecer seus músculos, suportando dores extremas, pois sabem que sem esse esforço serão superados pelos adversários. Esse empenho é necessário para vencer competições no plano físico. Na dimensão espiritual, a lógica é a mesma. Tal como o corpo físico exige treino para se fortalecer, nosso corpo etéreo também precisa de músculos espirituais, fortes para suportar o peso que carregamos ao longo da vida. Desde o nascimento, precisamos lidar com o peso da família, dos amigos e da sociedade. Por isso, necessitamos desenvolver virtudes como paciência, persistência, fé e esperança. Quanto mais fé tivermos, maior será a nossa capacidade de suportar os desafios que surgem em nosso caminho. Além disso, é importante lembrar que o sofrimento, assim como a chuva e o vento, é passageiro. Nada dura para sempre e no momento certo o sol volta a brilhar. No entanto, até que esse momento chegue, será necessário cultivar paciência para enfrentar as dificuldades diárias. Mas por que passamos por tantas adversidades? Justamente para nos dar a oportunidade de fortalecer os músculos do nosso espírito. O propósito das adversidades no caminho da espiritualidade. No budismo, esse conceito é simbolizado por duas divindades representadas por esculturas de corpos musculosos e expressões severas. Costumam ser colocadas na entrada dos templos, uma de cada lado, com a função de guardar e proteger o Buda que se encontra no interior. Ambas representam a força espiritual necessária para suportar os sofrimentos que a vida nos impõe. Sofrimentos dos quais não podemos fugir, pois do contrário jamais nos fortaleceremos. Devemos sempre agradecer pelas dificuldades, pois são elas que nos proporcionam o crescimento da alma. Muitas pessoas, porém, lamentam-se dizendo que não fizeram nada para merecer o peso dos sofrimentos que enfrentam. Sentem-se injustiçadas e acreditam que não deveriam padecer tanto. No fundo, querem apenas se livrar dessa carga. Entretanto, ao agir assim, estão desistindo do próprio treinamento espiritual, esquecendo-se de que o peso dos sofrimentos é um exercício necessário para fortalecer a alma. Existem dois aspectos fundamentais a serem lembrados. O primeiro é a purificação, que ocorre para limpar nossas máculas espirituais e eliminar as toxinas do corpo físico. E é nesse sentido que recebemos Jorei. O segundo aspecto diz respeito ao crescimento da alma, que precisa expandir-se e fortalecer-se continuamente. São, portanto, dois processos distintos. O Jorei, por si só, não promove o crescimento da alma. O aprimoramento espiritual depende exclusivamente de nossa atitude diante das provações que enfrentamos. Se não passarmos por treinamentos espirituais, permaneceremos sempre fracos. Assim, apenas purificar-se não é suficiente. É preciso também fortalecer a alma. Ao passarmos por uma purificação,
Nossa alma se eleva, mas isso não significa que se fortaleceu ou se expandiu. Crescimento e purificação são aspectos absolutamente distintos. No momento que mais precisamos é nos empenhar no crescimento espiritual, para que Deus possa nos usar como seus instrumentos. Precisamos ser um apoio confiável para a realização de sua obra. Deus não pode se apoiar em almas fracas, pois elas desmoronam diante do primeiro obstáculo. Por isso, para cumprirmos nossa missão, é essencial estarmos bem treinados pelas dificuldades, além de conscientes e preparados para o juízo final, que pode chegar a qualquer momento. Não podemos adiar nossas decisões. O momento é agora. Se mantivermos uma postura firme, Meixo Sama certamente estará ao nosso lado para o desenvolvimento e a expansão do plano divino. Ao analisarmos os acontecimentos ao nosso redor, percebemos que não são obra do ser humano. São eventos grandiosos do mundo invisível que se refletem no plano material, indo além da nossa percepção imediata. Se estivermos prontos para servir como instrumentos, também seremos capazes de realizar feitos grandiosos. Para isso é necessário mudar nossa forma de enxergar os fatos. Precisamos pensar grande, pois Deus afirmou que construirá seu reino aqui na Terra, uma obra monumental sem precedentes. Boa noite, obrigada a presença de todos. Essa palestra, né, ele falando esse tema é interessante. A gente quase não fala sobre isso, né? Fala bastante sobre purificação, mas o fortalecimento do espírito, da alma, é outra coisa. O reverendo, ele costumava falar, tem pessoas que recebem Jorei há 20 anos, mas não mudou nada. E aqui ele fala, nessa palestra, que purificação faz o espírito elevar, mas não fortalece a alma. Você fica fraquinho ainda. Está num nível menor, mas é um pouquinho fraco. Não é porque está num nível elevado que são todos fortes espiritualmente. O nível da fé difere de um para o outro, né? Então, qualquer coisa que acontece, a pessoa se assusta, fica com medo. E aqui é onde ele fala também que Deus precisa de um apoio firme. Como que ele vai utilizar a gente se qualquer barulhinho a gente sai correndo, né? Tá aqui, tá em casa e tá preocupado, eu escutei um barulho, tá na rua, tá preocupado com quem tá andando ao lado. Isso é fraqueza espiritual. É interessante. E no Salmo de hoje, não sei se vocês perceberam, tudo a ver também, né? Eu vou ler de novo para lembrar. Porque purifica o corpo e a alma, a arte do Jorei constitui realmente o verdadeiro batismo. O plano de Deus está momentaneamente prolongando-se. Procura preparar-te, polindo a alma. O diamante, muito apreciado por toda a gente, sem polimento, não passa de uma pedra. Então é essa parte aqui que agora que a gente não está mais engatinhando, já anda sozinho, não toma mais mamadeira na fé, estamos andando, né, firme, claro que junto com Deus, mas agora precisamos voltar para dentro da gente mesmo e fortalecer. Ficar com o espírito forte. No culto passado eu estava vindo de carro para cá e estava um dia muito frio, né? Não ia nem abrir sol. E um monte de gente correndo na praia, cedo, né? E eu olhei e falei, nossa, queria ter essa disciplina, acordar cedo e correr com esse frio, né? Imagina. Aí depois eu parei e pensei assim, mas peraí, quem tem força sou eu, não é esse pessoal aí que está correndo, né? Correr é fácil. Fazer exercício físico é fácil. Essa parte do espiritual é que é difícil. É você ter compromisso, é você continuar. E isso vai ajudar, porque se aproximando de Deus, a sua fé fortalece. E é como eu falei ontem, o que acontece com os outros pode acontecer com a gente. E como a gente está? Se acontecer algo com a gente está preparado?
ou a gente vai desistir, ou a gente vai querer morrer. Aqui ninguém está livre de perder um ente querido, como já perdeu, não sei se perdeu alguém bem próximo, mas ninguém está livre. A gente não sabe o destino da gente. E como a gente reagiria se morresse alguém que a gente ama muito? Ia morrer junto? Esse fortalecimento que é importante. Então, se a gente não se prepara antes, no momento que acontece, é onde a gente vai ver, nossa, eu tô mal. Não consegue acordar no dia seguinte, precisa de alguém ajudar, quer morrer junto, se perdeu alguém. Não que não doa, ninguém está falando que não dói, não que não dê saudade, claro que dá. Mas a vida tem que continuar. Você não pode esquecer da sua missão. E entender que a vida é eterna e que não morreu, só fez uma viagem, uma passagem. Se você não é vidente, não vai ver mais, só vai ver se encontrar lá depois, mas vai ter que aguentar a saudade, né? E vai ter que estar forte, e vai ter que continuar, porque a vida continua. Então é isso que essas coisas que vêm para a gente, na verdade, vêm para fortalecer. Não que Deus falou, cada um vai ter, é de acordo com as nossas máculas, com certeza. Mas ao mesmo tempo fortalece. E é isso que a gente tem que estar sempre preparado. Né? Começou uma ventania, o que eu vou fazer? Vou correr? Não, eu tenho que me abrigar, ficar quietinha ali rezando, até a ventania passar. Na nossa vida, às vezes a gente passa por tormentas. Então não adianta gritar, não adianta correr, não adianta se desesperar. É só guardar, ter paciência, que uma hora acaba. Aqui também ele fala isso, né? Porque tem um ditado que fala, no final, tudo dá certo. Se não der certo, é porque não chegou no final. Então sempre lembra disso, não está dando certo, ainda não chegou. Tem que ter paciência, uma hora acaba. Quanto tempo? Vai de cada um. A lição, normalmente, é a mesma para todo mundo, mas cada um aprende ou mais rápido ou mais devagar. O fortalecimento desse músculo, que é a nossa alma, depende de cada um, dessa disciplina, como eu falei. Tem gente que tem disciplina para exercício físico, academia, vai todo dia, faça chuva, faça sol. Ou vai correr na praia, faça chuva, faça sol, mas vai todo dia. A disciplina do lado espiritual, do fortalecimento da alma, também necessita de disciplina. Entender a importância de estudar ensinamento. Isso é uma maneira de ir fortalecendo. E quando acontece algo muito ruim na vida da gente, aí a gente vai ver como é que a gente está. Né? Todo mundo fala, eu acredito em Deus. Eu tenho muita fé. Mas na hora que acontece alguma coisa, se for uma purificação, corre para o hospital porque acha que vai morrer. Ninguém fala assim, ai Deus, se chegou a minha hora, então entrego o meu espírito ao Senhor, que eu faça uma boa passagem. Ninguém faz isso. Ninguém nem treina isso. Porque acha que não vai morrer. Aí está aí vivendo a vida, achando que vai virar semente, vai ser para sempre, né? Então, todo mundo vai morrer. E é necessário uma preparação. Já falei isso outras vezes, ninguém gosta de falar. Tem gente que não quer nem ouvir falar em morte. Porque falam que o contrário da vida é morte, né? Mas não é. É o contrário de nascimento é morte. Vida é o trajeto, né? Diria, né? Então, a gente tem que parar para pensar isso. Como o reverendo falava, não é só receber jorei. Receber jorei é para purificar o espírito, tirar a impureza do corpo espiritual e do corpo físico. Lapidar a alma, fortalecer, é outra coisa. Tem a ver com fé, tem a ver com paciência, como o reverendo fala, né? Tem a ver com firmeza, tem a ver com esperança, sempre acreditando que está
um temporal, mas daqui a pouco o sol vai brilhar. Isso é esperança. Eu estou passando numa tormenta, mas daqui a pouco isso vai acabar. Ó, se você se debater, gritar, chorar e reclamar, vai demorar mais tempo. Então é melhor ficar quietinha. Tem até uma piada, né, do passarinho, do monge, mas eu não vou contar aqui, que é mais ou menos isso, né? Então, você não está num momento bom, fica quietinho, não chama atenção, não faz alarde, porque pode piorar. Então fica quietinho, rezando, voltado para dentro de si, esperando a tormenta passar, que daqui a pouco ela passa. Se ficar nesse momento de reflexão, fortalecendo dentro, vai passar mais rápido. Tenho certeza. Seja o que for na vida. Seja a morte de alguém que a gente ama muito, seja a parte financeira que está sem dinheiro nenhum, seja conflito com alguém, brigas. Se entender que uma hora isso acaba e aguardar com paciência, é mais rápido, é bem mais rápido. É muito bem mais rápido. E a gente sabe que tem gente que tem perdas na vida e não é uma pessoa só. Às vezes perde um marido, perde outro filho, às vezes de uma vez perde a família inteira. Aí você vê a pessoa ali firme, em pé, querendo viver e fala, nossa, ela é forte, ela é forte. Porque de verdade também, se a gente for ver, quando você planta alguma coisa, na agricultura, né, quando você trabalha, a extensão da quantidade que você plantar, você vai aguentar colher. Pode ter certeza, ninguém planta um canteiro enorme e depois fala, eu não vou aguentar colher. Então, se a gente plantou coisa ruim em outra vida, a gente vai aguentar colher. Vai. Só precisa ficar colhendo sem reclamar, com paciência, devagarinho. Essa é a chave, né? Tentar passar por coisas ruins sem se desesperar e nem reclamar. Porque de verdade, o que a gente está passando é só um começo, vai piorar. Seja no sentido global ou pessoal. Vai piorar. Precisa. Porque está havendo uma purificação. Vai ser construído o reino de Deus na Terra. E não é a Terra, é dentro do nosso coração. Por isso que vai piorar para a gente também. Então a gente já sabendo disso, vamos se preparar. Né? Vai achar que todo dia vai fazer sol? Não, vai ter tempestade. Vai ter terremoto, vai ter tudo de ruim. Vamos se preparar para os dias ruins, vamos se preparar para os dias bons. Se preparar como? Ficando em casa escondida? Não. Preparar o espírito. Porque na hora que o negócio piorar, se a gente está como instrumento de Deus, a gente tem que estar forte. Porque senão nós vamos correr junto com todo mundo. Sabe que nem quando aparece uma barata que todo mundo corre para o mesmo lugar? E a barata vai junto? Dizem que ela vai pelo radar, né? Tá todo mundo gritando, ela vai onde todo mundo está indo, né? Então, tá correndo, ela vai atrás. Então não adianta correr, temos que estar forte, parado, para ajudar as pessoas que vão estar desesperadas. E meu Sama fala que nós vamos passar por isso primeiro. A purificação vai ser primeiro para a gente, o fortalecimento vai ser primeiro para a gente, que está com essa missão, né? Não é que a gente é especial, nós recebemos o Ricari, estamos trabalhando nessa obra com o Eixo Sama, então primeiro ele prepara a gente para depois a gente poder ajudar. Mas também não adianta, ele está preparando, você não quer. Então agora temos que pensar sobre isso, né? Não que vai parar de receber joelho, mas pegar firme para fortalecer. Fala, o que eu preciso aqui, o que tem em mim que eu ainda preciso mudar? Eu sou muito medrosa ainda. Eu estou em casa pensando que vai entrar alguém para roubar minha casa. Eu ando na rua preocupada porque eu vejo muita notícia ruim. Eu vou dormir, eu estou sozinha, eu acho que eu vou morrer. Eu começo a ter um mal-estar, eu acho que chegou minha hora, eu vou morrer.
Então, se achar que chegou a hora, faz como eu falei, agradece a Deus e pede força para poder partir. Né? Porque não adianta. Se chegou a hora, vai morrer em casa ou no hospital, não tem jeito. Né? Então, temos que estar bem fortalecidos. Tá bom, gente? Muito obrigada. Bom dia.